Governo do Paraná testa veículos blindados de última geração para forças de segurança do estado. Santa Catarina lança edital para estandes de tiros. Locais credenciados serão utilizados em treinamentos de policiais e bombeiros. Operação Quaresma busca acabar com a farra do boi em Santa Catarina. Fiscalizações são realizadas em locais onde a prática é mais comum. Presidente Lula visita a fábrica da Nissan no Rio de Janeiro. Mesmo com corte no orçamento, petista fala da importância da educação e qualidade da mão de obra brasileira. Indígenas no Amazonas promovem jogos, dança e shows culturais pela defesa dos territórios e na preservação cultural. Organização Mundial do Comércio alerta que tarifas de Trump podem causar queda no comércio global. E você vai ver ainda, Parques do Paraná abertos no feriadão. Mais de 20 unidades com opções variadas de lazer à disposição da população e visitantes. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 16 de abril. Agora, no horário de Brasília, 8h02. Nós estamos ao vivo. O governo do Paraná está realizando treinamentos com um veículo blindado tcheco, que pode ser incorporado à frota de segurança do estado. A ideia é reforçar as ações táticas com equipamentos modernos e eficientes. O veículo, que está sendo avaliado pelas Forças de Segurança do Paraná, possui blindagem capaz de suportar fogo cruzado, explosivos artesanais e minas terrestres. Com tração 4x4 e suspensão independente, o modelo absorve irregularidades do terreno, oferecendo mais estabilidade e proteção aos ocupantes. Mesmo com cerca de 17 toneladas, o Patriot 2 atinge velocidades de até 100 km por hora, com desempenho para manobras rápidas em situações críticas. Tem capacidade para 8 militares e consegue transitar em trechos com água de até 1,60 m de profundidade. A expectativa é que seja usado em diversas missões, principalmente em operações especiais em cenários de crise. Então, estamos fazendo alguns testes com esse veículo para que a gente possa entender o mercado e a gente consiga fazer o melhor termo de referência possível. Hoje ele foi avaliado tanto o desempenho dele nos aclives, nos declives e a aderência que ele tem nos mais variados terrenos, tanto no terreno mais duro quanto nos terrenos mais diversificados. A Secretaria de Segurança Pública pretende reforçar a frota com 12 veículos blindados. Os testes atuais fazem parte da escolha dos modelos que vão integrar o edital de compra a ser lançado pelo Estado. Para que ele possa atender o que a gente está pedindo no edital, para que a gente possa entender o mercado e, se é o nosso edital, nós vamos conseguir todos os requisitos que são importantes para que a gente possa desempenhar nosso serviço. Acreditamos que em um mês, no máximo 2 meses, o edital será publicado numa licitação internacional. Então, junto com os fuzis e todo o equipamento que está chegando, nós estamos adquirindo, num primeiro momento, 6 veículos como esse, depois mais 4, para que os batalhão de operações especiais, Grupo Tigre e a Polícia Penal tenham esse equipamento à disposição, no caso de uma necessidade, uma situação de uma tomada de presídio ou até mesmo uma situação de roubo a banco ou tomada de cidade. A aquisição será dividida em 2 fases, com 6 unidades em cada etapa. Uma delas já está em andamento, em parceria com a licitação aberta pela Polícia Militar do Distrito Federal. A outra parte, com edital próprio do Paraná, ainda está sendo estruturada pelo governo do estado. O governo do estado de Santa Catarina lançou o edital para o credenciamento de estandes de tiros no estado. Os locais serão destinados para os treinamentos para o treinamento das forças de segurança catarinenses. Em iniciativa inédita no país, foi assinada nesta terça-feira a autorização para o lançamento do edital de credenciamento de estandes de tiro. A alocação desses espaços irá ajudar no treinamento técnico das forças de segurança pública do estado. Com investimento de 6,6 milhões de reais, o projeto vai atender mais de 5 mil servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e Polícia Penal. Eu quero dar aos clubes de tiro a condição de sobrevivência e dar às nossas forças de segurança possibilidade de um treinamento eficaz. Hoje a polícia ainda treina em alguns lugares não tão seguros e não tão próprios. E por que não fazer
esse treinamento dentro de um local seguro, preparado, com pessoas qualificadas para dar ensinamento. Então nós vamos juntar o útil com o agradável, fazendo com que os clubes de tiro organizados, legalizados, vão ser credenciados para dar esse treinamento, esse atendimento. E, consequentemente, as nossas forças de segurança vão ter condições melhores de manejar uma arma, de ter todas as informações técnicas que a academia de polícia, que os clubes de tiro vão poder dar suporte para que o trabalho lá na rua, lá na hora da necessidade, seja um trabalho responsável e eficaz. Para realizar o credenciamento de um local, será necessário cumprir alguns critérios, como possuir um laudo acústico, alvará sanitário de funcionamento e dos bombeiros, além de certificado de registro ativo junto ao Exército Brasileiro. O governo espera que com essa medida sejam realizadas mais de 52 mil horas de capacitação prática em armamentos como pistolas, espingardas, carabinas, fuzis e submetralhadoras. Atualmente, o Estado possui 12 estandes de tiros credenciados, o que faz com que profissionais precisem viajar longas distâncias para receber o treinamento. Com a iniciativa, a expectativa é ter mais de 75 estandes de tiros credenciados em até 70 municípios. Então, hoje, assim que os agentes se formam nos seus respectivos cursos, eles são distribuídos para o Estado. E no estado nós temos cerca de 12 estabelecimentos onde podem ser praticados o tiro de modo oficial. E aí, com essa iniciativa, nós conseguiremos ampliar para mais de 75 ambientes, escolas e estandes, onde nos oferecerão estandes de tiros devidamente homologados, em pelo menos 70 cidades. Então isso dá um ganho exponencial para que os efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal e também do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Científica possam estar praticando o tiro, a fim de que exista a precisão quando da utilização desse equipamento. Em Santa Catarina, as fiscalizações foram intensificadas para o combate à farra do boi na Operação Quaresma. A Farra do Boi faz parte de uma tradição trazida por imigrantes açorianos, um evento típico do litoral catarinense, que consiste em soltar um boi em um espaço público ou privado e assim farrear, fazendo o animal correr atrás das pessoas que participam, percorrendo distâncias, fugindo enquanto sofre golpes, até ficar exausto. Uma prática perigosa, que pode trazer prejuízos às pessoas que não fazem parte da ação e principalmente ao animal. Desde 1997, esta atividade passou a ser considerada crime ambiental no estado, com punição de até 1 ano de prisão para quem pratica, colabora ou, no caso das autoridades, omite-se a impedir atos de crueldade contra os animais. No entanto, as tais brincadeiras continuam ocorrendo em Santa Catarina. No ano passado, foram registradas 4 ocorrências desse tipo. Com o objetivo de impedir esta tortura contra os animais, a Polícia Militar do Estado, com apoio da Vigilância Sanitária e da SIDASC, vem realizando desde o dia 7 de março a Operação Quaresma 2025, fiscalizando pontos com histórico desses atos. Embora nos últimos anos nós tenhamos uma redução realmente impactante com relação ao número de ocorrências ligadas aos maus-tratos, ainda assim, a Polícia Militar tem o interesse de que nós venhamos a erradicar essa prática. E com isso estamos colocando barreiras policiais, reforços de efetivos nos mais diversos rincões do nosso estado que costumeiramente tivemos ocorrência dessa natureza. Tem umas propriedades que já são alvos, né, que são pessoas que têm um histórico de participarem de atos de farra do boi. Essas propriedades são visitadas e nós trabalhamos também com informação. Quando tem denúncia, visitamos as propriedades, verificamos a veracidade das denúncias e quando tem denúncia de passagem de animais, fazemos a fiscalização naquele horário, naquele local também. Além da fiscalização, o trabalho também passa por conscientização de moradores, principalmente onde a prática é mais comum. Essa divulgação ela se dá com fiscalizações de trânsito preventivas e também com campanhas publicitárias em forma de barreira. Normalmente ela é realizada aqui na base do portal, de Governador Celso Ramos, e além disso também a gente tem algumas campanhas de afixação de cartazes em comércio. E os comércios que são contra a farra do boi afixam esses cartazes e todas essas informações, tanto em panfletos quanto em cartazes, elas trazem ali
toda a informação a respeito da farda do boi ser um crime, assim como também a multa administrativa, que a farda do boi hoje ela tem algumas infrações, seja uma infração administrativa, seja uma infração criminal, que pode acabar sendo submetida a quem participa ou promove a farda do boi. A operação segue até o dia 20 de abril. Além da detenção, participantes, organizadores e pessoas que promovem a prática podem receber uma multa de até R$20 mil. Caso perceba alguma ação envolvendo a farda do boi, denuncie por meio do 190. O presidente Lula esteve visitando a fábrica da montadora japonesa Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, dia em que o complexo industrial local completou 11 anos de atividades nesta terça-feira. Durante a visita, Lula destacou a importância da educação e a qualidade da mão de obra brasileira, que, segundo ele, não deve nada a nenhum trabalhador do mundo, nem russo, nem chinês, nem japonês, nem americano. Então, investir em educação, isso não é mais do que obrigação. Não haverá outra saída para o Brasil se a gente não investir em educação, e vocês têm que estudar, porque senão esse país não vai dar o salto de qualidade que o país precisa. Lula também assinou o decreto que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação, documento que estabelece marcos para eficiência energética, reciclabilidade e segurança, que fabricantes e importadores de veículos devem seguir para a comercialização no Brasil a partir de junho. Batizado de Mover, só em 2025 o programa prevê R$3 bilhões e 800 mil de incentivos. Uma matéria da Folha de São Paulo, divulgada na semana passada, traz a informação de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, fez duras críticas ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, em um almoço com integrantes do União Brasil e do governo, entre eles a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do PT. Alcolumbre insinuou que o ministro está envolvido em corrupção. Assunto para o Tiago Pereira, que já está por aqui. E aí, Tiago, Alcolumbre tem ou não razão? Boa noite, bem-vindo. Olha, situação complexa, né? Uma pessoa que tinha suspeita de envolvimento num dos maiores esquemas que está sendo investigado nesse momento, apontado inclusive como a segunda Lava Jato, envolvendo escândalos em diversas prefeituras, envolvimento direto com a União Brasil, principalmente no estado da Bahia, sobre a questão do lixo, né, que faz parte do saneamento básico, que é a água, esgoto e o lixo também. Então, o Alcolumbre não é a pessoa ideal para apontar o dedo para pessoas com suposições de corrupção. Mas tem um fundo de verdade, a gente vai falar sim. Boa noite para você. Boa noite. E para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Olha só, gente, a gente tem que lembrar, né, que, na verdade, essa conversa começou com a saída de Juscelino Filho, também do União Brasil, que deixou o Ministério das Comunicações sob a acusação de corrupção passiva e crimes relacionados a suposto desvio de emendas. Agora, vamos aos fatos. O Davi Alcolumbre, ele foi alvo de possível envolvimento numa grande operação da Polícia Federal sobre um esquema de fraude em licitações públicas. A CNN Brasil expôs e a gente divulgou aqui uma ligação de Marcos Moura, conhecido como o Rei do Lixo, com a assessoria de Alcolumbre. O empresário tem fortes envolvimentos com o União Brasil, o partido de Alcolumbre. Em diligências, inclusive, a PF chegou a achar uma escritura pública de compra e venda de um imóvel de luxo de uma empresa da filha do Rei do Lixo, ao líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, do estado da Bahia. Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia, que é citado aí pelo Alcolumbre, segundo o Partido Novo, é suspeito de ter realizado pelo menos 17 encontros com gestores da Âmbar Energia, empresa que foi beneficiada por uma medida provisória do governo Lula. As reuniões na esplanada dos ministérios não foram registradas, o que confirma a suspeita.
Eles, os irmãos Batista, que são os donos da Âmbar Energia, compraram 12 termoelétricas da Petrobras logo depois da MP de Lula, que salvou a Âmbar na cobertura de um prejuízo, um rombo bilionário. Rombo esse, gente, pago sabe como? Com o nosso dinheiro, pago pela população brasileira nas contas de luz pelos próximos 15 anos. Ou seja, no frigir dos ovos é tudo farinha do mesmo saco. E aqui no Sul, sabe o que a gente faz com essa farinha e com esses ovos? Farofa de ovo. Já que a carne está cara e os irmãos Batista estão exportando a proteína de vento em polpa. Portanto, ao Alcolumbre apontar o dedo para um com envolvimento, sim, o ministro tem lá as suas desconfianças, inclusive o Partido Novo fez essa denúncia acusando de envolvimento. O que aconteceu nessa situação? Os irmãos Batistas tinham essa possibilidade de compra, fizeram as reuniões na esplanada e meio que o Ministério de Minas e Energia disse assim, pode comprar, porque a empresa tinha um rombo. Quem que vai comprar 12 termoelétricas com rombo, né, que não ia dar lucro algum? E aí estava se trabalhando na produção, na confecção dessa MP. E meio que foi isso que aconteceu. O Ministério de Minas e Energia, ou o ministro, ou alguém do Ministério disse, compre sem medo, porque nós vamos editar uma MP que vai beneficiar a Âmbar e aí vocês não terão prejuízo, quem paga a conta é a população brasileira, porque é sempre assim, sempre desse modus operandi. E aí há um forte indício de corrupção, sim, inclusive de lobby, né, que não é legalizado no Brasil. Já ao Alcolumbre nesse envolvimento com lixo, então há uma série de meandros nesses 3 nomes que a gente citou, inclusive o ministro Juscelino Filho, que teve que deixar o Ministério das Comunicações para se defender. Isso a gente falou aqui também. Ou seja, a gente está sempre atualizando a nossa audiência, que é muito qualificada, porque desses 3 fatos, todos os 3 eu me lembro de nós termos falado aqui. Inclusive esse caso, né, desse possível envolvimento do ministro, citado agora por Alcolumbre, com os irmãos Batista, a gente falou, sabe quando, Andréa? Em julho de 2024. Então é um caso antigo e agora, lá na reunião às escondidas, Alcolumbre aponta o dedo. Claro que é um sinal, obviamente, de que o União Brasil quer mais espaço no governo Lula, tentando tirar aí no tapetão um ministro do PSD. É o Centrão fazendo a sua parte, né, gente? A gente conhece muito bem como é que funciona. Já comprou meu ovo de Páscoa? Ainda não, dá tempo, né? Tá caro, hein? Tá caro, acho melhor trocar por uma caixinha de bombom. Bom tá descanso, Déia, e a toda. Isso, dá o mesmo sabor, né? Chocolate é tudo igual. Exatamente. Agora, fugindo um pouquinho aqui do roteiro, quando você falou em ovo de Páscoa, você queria falar do ovo com a farinha ali. A farofa do ovo. Na Páscoa eu prefiro a farinha de amendoim. Para mim é mais saborosa, combina mais. Ou paçoca. Ou a famosa paçoca. Bom descanso, boa noite para toda a nossa audiência também. A gente se vê na sexta-feira, edição especial de feriadão, né? Opa, até lá então. Até mais, Thiago. Obrigada. E agora uma pausa e você vai ver a seguir. Indígenas no Amazonas promovem jogos, dança e shows culturais pela defesa dos territórios e preservação cultural. Organização Mundial do Comércio alerta que tarifas de Trump podem causar queda no comércio global. E ainda, parques do Paraná estarão abertos no feriadão. Mais de 20 unidades com opções variadas de lazer à disposição da população e visitantes. Nós voltamos em instantes. O Coelhinho chegou no Cestão de Páscoa Comprão, com os melhores preços. Vem pra caça ao descontão que dá pra levar mais. Cebola cabeça apenas R$ 1,79 o quilo. Banana caturra R$ 1,99 o quilo no Clube K. Alcatra com maminha a vácuo R$ 36,79 o quilo. Açúcar cristal Bom Traz 5 quilos R$ 16,99 no Clube K. Farinha de trigo Sudoeste 5 quilos R$ 12,79. Lava-roupas Omo 2,4 kg R$ 25,99. Melhor preço é no Comprão.
Quando eu fui para ingressar na faculdade, olhei os valores e tudo mais, e é um valor bem pesado assim para o nosso bolso, né? Como é que a gente vai pagar tudo isso? E eu vi o programa Universidade Gratuita, que ele oferece o pagamento do curso 100% por conta do Estado. Quando eu fui contemplada, quem mais vibrou com essa notícia foi a minha nona. Nossa, isso aí pra gente foi tudo, né? E agora eu tô me sentindo muito realizada. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora às 8h22. Até sábado, a aldeia Marajaí, no Amazonas, é palco dos Jogos e Danças Interculturais Indígenas de Alvarães. O tema deste ano é Protegendo a Mãe Terra. Comunidades indígenas de todo o Brasil se reuniram na aldeia Marajaí, no Amazonas, para celebrar a 3ª edição dos Jogos e Danças Interculturais Indígenas de Alvarães. A cerimônia de abertura contou com o revezamento simbólico da tocha, com líderes comunitários passando a chama de mão em mão. Até mesmo uma pira foi acesa, como acontece nos Jogos Olímpicos. O encontro tem o objetivo de fortalecer a defesa dos territórios indígenas, resgatar tradições ancestrais e promover a preservação ambiental. Sob o tema Protegendo a Mãe Terra, mais de 4.000 participantes de 16 aldeias fazem parte dos Jogos, iniciados na segunda-feira e que vão até sábado. As comunidades começaram a empenhar de resgatar a cultura, a dança, o grafismo, o arco e flecha, a sarabatana, várias outras coisas que estavam totalmente esquecidas, né? E a gente vai passando por nossos netos, nossos filhos, e isso é nossa cultura, e fala a nossa língua, tudo é nossa cultura. Dançar, canta da nossa língua, resgatando, repassando para os nossos netos. O jovem indígena é importante por causa da demarcação, para chamar a atenção, para o povo ver que a gente está se mobilizando, que a gente estamos juntos, que estamos lutando por isso aí, tá? Pela demarcação das terras. E é isso que nós queremos. Todas as noites dos Jogos, delegações das comunidades indígenas apresentam danças tradicionais em grupo. A programação também inclui mais de 13 competições esportivas e uma série de shows culturais liderados por líderes comunitários conhecidos como Taxaus. Aí os patrocinadores por acreditar no nosso trabalho, no nosso empenho. O Papa Francisco recebeu a equipe do hospital onde ficou internado por mais de um mês. O Papa Francisco recebeu nesta quarta-feira a equipe do Hospital Gemelli de Roma, onde foi tratado por 38 dias por uma pneumonia dupla que quase o levou à morte. Grazie. Grazie per tutto quello che avete fatto. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Obrigado a vocês, vocês são tão fortes. Quando as mulheres estão no comando, as coisas vão bem. Obrigado e obrigado a todos vocês. Eu rezo por vocês. Por favor, façam o mesmo por mim. Obrigado. E obrigado pelo serviço prestado no hospital, é excelente. Obrigado, continuem assim. Grazie. O Papa, de 88 anos, está com a voz fraca e tem dificuldade para respirar, apesar das sessões diárias de reabilitação. O encontro ocorreu em um anexo à Sala Paulo VI, onde normalmente são realizadas as audiências gerais das quartas-feiras, suspensas desde a intervenção do Papa no final de fevereiro. Francisco chegou em uma cadeira de rodas e foi recebido com aplausos por cerca de 70 pessoas. A reunião, que durou 20 minutos, ocorreu poucos dias antes da Páscoa, o feriado mais importante do ano, no qual Francisco terá participação limitada, pois continua em recuperação, apesar das várias aparições públicas que transmitem algum grau de tranquilidade sobre a saúde do pontífice. De volta ao Vaticano desde 23 de março, o Papa Francisco deve ficar em repouso por 2 meses, evitando atividades públicas e contato com grupos, para evitar o risco de reinfecção. A ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, chegou ao Brasil nesta quarta-feira após receber asilo do governo Lula.
Nadine Heredia chegou a Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. A justiça peruana condenou Heredia e o marido, o ex-presidente peruano Ollanta Humala, a 15 anos de prisão. O casal foi acusado de receber contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht e do governo venezuelano em 2 campanhas presidenciais. Humala foi preso. A chancelaria peruana informou nesta terça-feira que Heredia esteve na embaixada brasileira para solicitar asilo e que, após negociações, ela e o filho mais novo receberam salvos-condutos para viajar a Brasília. Os promotores acusaram Humala e a esposa de lavagem de dinheiro por supostamente ocultarem o fato de que receberam $3 milhões da Odebrecht para a campanha presidencial de 2011. Segundo a acusação, durante a campanha fracassada de 2006, o casal também teria desviado aproximadamente $200 mil enviados pelo então presidente venezuelano Hugo Chávez por uma empresa do país. O presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira que a Universidade de Harvard é uma piada e não deveria receber mais recursos federais. Este é um novo debate do republicano com centros de ensino superior de elite do país. Harvard se negou a acatar as exigências do governo Trump, que, em represália, anunciou o congelamento de $2 bilhões e 200 milhões, ou R$13 bilhões em recursos federais, e ameaçou retirar as vantagens fiscais da instituição. Além disso, exigiu um pedido de desculpas da universidade. Trump afirmou que a instituição não pode mais ser considerada um lugar decente de aprendizado e não deveria constar em nenhuma lista de melhores universidades ou faculdades do mundo. O presidente considera que a instituição recruta esquerdistas radicais, idiotas e cabeças oca. O presidente acusa Harvard e outras universidades de permitirem o antissemitismo nos campi. A instituição, localizada perto de Boston, que integra a seleta Ivy League com cerca de 30 mil estudantes, ocupa há anos os primeiros lugares do ranking acadêmico de universidades de Xangai. Assim como outros campi americanos, Harvard está na mira dos conservadores, que travam uma ofensiva contra as universidades americanas por considerá-las demasiadamente de esquerda. A ofensiva se intensificou quando os centros de ensino se tornaram palco de protestos estudantis contra a guerra de Israel em Gaza, que desencadearam críticas sobre a falta de proteção aos estudantes judeus nos campi. Na terça-feira, Trump pediu a Harvard que se desculpe e criticou a isenção fiscal da qual a instituição se beneficia, considerando que deveria ser taxada como uma entidade política se continuar defendendo a loucura política ideológica inspirada e que apoia o terrorismo. A universidade privada, dotada de um patrimônio de mais de $50 bilhões ou mais de R$290 bilhões, tem uma isenção fiscal federal e outra do estado de Massachusetts. Em carta dirigida a estudantes e professores, o reitor da universidade, Alan Garber, lembrou que a instituição adotou medidas contra o antissemitismo há um ano e assegurou, na segunda-feira, que Harvard não vai abandonar a independência conquistada nem os direitos garantidos pela Constituição, como a primeira emenda sobre a liberdade de expressão. A Organização Mundial do Comércio fez um alerta nesta quarta-feira. O comércio mundial pode ter uma queda de 1,5% neste ano devido aos efeitos das tarifas americanas. A incerteza causada pelas taxas impostas pelos Estados Unidos ameaça gerar consequências negativas para o comércio global, com quedas de volume entre 0,2% e 1,5% em 2025, a maior queda desde o auge da pandemia da Covid-19. O alerta foi feito pela Organização Mundial do Comércio. Baseado nas políticas comerciais atuais, projetamos, o que inclui a pausa, que o volume global de vendas vai diminuir 0,2% em 2025, perto de 3% abaixo do nível que esperaríamos sem a mudança recente nas políticas comerciais.
Esta revisão para baixo reflete o impacto combinado das novas tarifas e a crescente incerteza que afeta as relações com os Estados Unidos. No início de abril, o presidente americano Donald Trump anunciou tarifas recíprocas para o resto do mundo, mas na semana passada concedeu uma suspensão de 90 dias, exceto para a China. As previsões anuais da OMC indicam que o comércio global pode cair até 1,5% em volume em 2025, a depender da política comercial de Trump. No início do ano, a entidade projetou uma expansão contínua do comércio mundial em 2025 e 2026, com o comércio de mercadorias aumentando no mesmo ritmo que o PIB global e o comércio de serviços crescendo mais rápido do que antes. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, pode ser julgado por fraude esportiva relacionada a apostas online. O atacante é suspeito de ter passado informações privilegiadas para familiares que apostaram em um cartão amarelo que ele levou contra o Santos em 2023. Uma fonte da Polícia Federal confirmou a veracidade do que foi divulgado até o momento pela imprensa. Depois da decisão policial, o Flamengo afirmou em nota que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública e defendeu a presunção de inocência do jogador. As suspeitas são referentes à derrota por 2-1 para o Santos, partida disputada em Brasília em novembro de 2023, na qual o atacante recebeu um cartão amarelo por uma falta e, posteriormente, um segundo cartão por ofender o árbitro, fazendo com que ele fosse expulso do jogo. A polícia encontrou várias mensagens no celular do irmão de Bruno Henrique, em que ele pedia para ser informado sobre um planejamento para um possível terceiro cartão amarelo. O atacante respondeu afirmando que teria sido orientado a levar a advertência na partida contra o Santos. As suspeitas de manipulação de resultados têm abalado o futebol brasileiro, com investigações que miram os grandes clubes da liga mais poderosa da América do Sul. O Congresso chegou a criar uma comissão especial para investigar a questão. Parques do Paraná vão funcionar normalmente durante o feriadão prolongado. Confira quais estarão abertos. Serão 27 unidades de conservação, funcionando normalmente entre o feriado de Sexta-feira Santa e o de Tiradentes na segunda-feira. Quem quiser visitar os parques terá diferentes opções, como locais com espaço para camping no Parque Estadual Pico do Morumbi, ou cachoeiras como o Salto São Francisco, entre Guarapuava, Prudentópolis e Turvo, na região central do Paraná. Ou ainda para aqueles que buscam esportes mais radicais, como o Guartela, em Tibage, e o Vale do Codó, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Além das unidades, administradas pelo Instituto Água e Terra, estarão abertas também o Jardim Botânico de Londrina, no norte do estado, e o Aquário de Paranaguá, no litoral. A agenda completa para os dias do feriadão estarão disponíveis no site iat.pr.gov.br. E por falar em feriadão, a Polícia Rodoviária Federal inicia às 0h desta quinta-feira em todo o Brasil a Operação Semana Santa 2025. A mobilização termina na segunda-feira, dia 21 de abril. Em 2024, foram registrados 93 acidentes nos 4 dias da operação. Especialmente neste ano, a Operação Semana Santa terá um dia a mais, já que Tiradentes cairá na segunda-feira. O super feriadão vai elevar o fluxo de veículos nas rodovias federais, aumentando o risco de acidentes. Por isso, a PRF vai reforçar a fiscalização nos locais e horários onde estatisticamente há maior probabilidade de ocorrências com vítimas graves. Devido à tradição religiosa da Páscoa, o movimento nas rodovias federais deve ser mais intenso no sentido interior do estado, entre quinta-feira à noite e sexta-feira. Já a volta para casa deve ter fluxo maior no sentido litoral, concentrado na segunda-feira à tarde e à noite. No ano passado, nos 4 dias da operação, foram registrados 93 acidentes, 102 pessoas feridas e 5 mortes nas rodovias federais de Santa Catarina. Para aumentar a fluidez do trânsito, haverá restrição de tráfego para veículos de cargas excedentes, ou seja, que ultrapassam as dimensões máximas permitidas, apenas em rodovias de pistas simples, nos seguintes dias e horários: quinta-feira, dia 17, das 4 da tarde às 10 da noite, sexta-feira, dia 18, das 6 da manhã ao meio-dia e segunda-feira, dia 21, das 4 da tarde às 10 da noite.
E vale lembrar, se beber, não dirija. Aproveite o feriado com responsabilidade. Assim a gente encerra esta edição do Pix News. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem CinePix e você confere esta edição na íntegra e também todas as reportagens no nosso canal no YouTube, Pix News HD. Também lembrando que outras informações no nosso site é só acessar pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.